Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BIME11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário. É uma nova classe de fundos. Ele é igual o VGHF11. Ele é um hedge fund. É um fundo... Era para ser de papel, mas ele é híbrido. Então ele pode investir em diversas situações distintas. Ele foi lançado no mês 11 de 2021. É um fundo de base R$10. Prio é a gestora. Ele tem mandato renda. E ele tem uma liquidez ali de 234 mil por dia. O que é baixo, mas... Na minha humilde opinião, é uma liquidez boa para pequenos e médios investidores. Ele é para investidores em geral, qualquer pessoa pode comprá-lo. Ele não tem nota no site e não faz parte do IFIX. Ele conta atualmente com pouco mais de 5 milhões e 800 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,83. Isso indica que ele tem 17% de desconto. Então note, atualmente ele vale 52 milhões, quase 53, 52.900, e o mercado está aceitando pagar, entre aspas, apenas 43 milhões. Então note, ele é um fundo de base 10, cuja cota hoje está valendo 9,7, e o mercado está aceitando pagar apenas 7,51. Então esse fundo aí, para os meus mentorados, agora eu até parei de anunciar, tá? Mas teve várias pessoas que eu mentorei, ajudei, falei meu método de investimentos, e expliquei como que eu invisto. Então, para os meus mentorados, eu até falei que esse fundo ele está num preço assim muito descontado. Que se a pessoa olhar com cuidado, estudar o relatório gerencial e verificar, pode ser que para a pessoa seja uma oportunidade de posição nesse fundo, tá? Eu tenho esse ativo somente na minha carteira fechada e não tenho na carteira pública. Levando o mês 10 como referência, esse fundo já conta com mais de 6.200 cotistas. Nesse slide aqui a gente vê o seguinte, o fundo está negociando atualmente a 7,51, a mínima dele foi 7,41 e máxima de 9,82. Ou seja, ele está orbitando ali muito mais próximo aqui das suas mínimas do que das máximas do fundo. Então aqui, esse fundo quando veio a mercado, ele ficou durante um bom período lateralizado. Aqui a média mais ou menos, 9,30 durante um bom período. Ele chegou próximo aos 10, chegou a ficar ali próximo aos 9, mas ele orbitou muito a faixa de R$9. E aí... Ao entrar em novembro, esse fundo começa a ficar altamente descontado, despencando de patamares aí, de R$9 para patamares de 8 e agora de 7 e pouquinho, né? Então ele chegou a atingir dia 12 de dezembro 7,40, bem recente, e agora na data que eu gravo esse vídeo ele está em 7,50. E assim, nada na minha opinião justifica essa queda, ter caído tanto assim, né, como ele caiu, né? Vamos à frente aqui. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você tem cotas desse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Você conhece a gestora, o segmento de atuação? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar nessa empreitada aí, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar o nosso canal para que ele continue fazendo vídeos gratuitos, trazendo conteúdo gratuito, apoie a gente aí com o clube de membros. É baratinho. Acho que isso aí o valor é bem simbólico, não vai apertar vocês, mas para o canal faz enorme diferença. Tornando-se membro, você apoia, mas também tem benefícios. Você tem acesso antecipado ao vídeo, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Os últimos membros aí, o Pedro Henrique, Luiz Rafael e o André Gaudêncio. Inclusive, o Pedro Henrique pediu esse vídeo, acho que na segunda ou terça-feira. Eu estou gravando na quarta-feira e esse vídeo já vai ser publicado na sexta-feira. Então, como ele é membro, a gente dá preferência. Eu já até tinha vários vídeos programados, mas resolvi encaixar aqui no meio para dar preferência para membro. Então, se vocês quiserem nos ajudar, tá? Ele fez a sugestão. Amor, faz um vídeo do BIM11, por favor. Tá aqui a sugestão dele. Nós estamos tentando tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, eu me torno profissional do mercado e, assim, facilita pra gente ter mais autoridade, né? Então, se você quiser nos ajudar a tirar essa certificação CEA, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado pelo Pix aí ajuda bastante a gente, eu agradeço de coração. Continuando aqui, a gente vê as entregas do fundo e, na minha opinião, o que fez com que esse fundo despencasse muito
foi as suas entregas que retraíram muito. Então ele começou entregando ali abaixo de 3 centavos, ó, 2 centavos. Lembrando que ele é de base 10. Então depois o fundo começou a fazer entregas agressivas de 10 centavos, ó, 12 centavos, 15 centavos, 16 centavos. E aí, o que acontece? Teve a deflação, né, gente? Então o fundo recua para 8, depois, se eu não me engano, 4 centavos e o último anúncio, 6 centavos. Então eu acredito que essa queda nos dividendos aqui fez com que o fundo caísse. Só que assim, eu acho que bateram demais no fundo. Para mim não tem justificativa do fundo estar tão descontado. Isso aqui é normal. Inclusive eu vou gravar um vídeo, porque as pessoas se desesperaram durante essa semana que o CPTS anunciou pouco dividendo. Então eu vou fazer um vídeo tentando mostrar o que houve com o CPTS. E aí eu vou fazer um comparativo com diversos outros fundos imobiliários. Não foi só o CPTS. É porque nele demorou bater a deflação lá, tá? Então, eu acredito que como voltou a ter inflação positiva, em poucos meses, esse cenário de fundos aí vai voltar a entregar os dividendos bons novamente, pelo menos na minha humilde opinião. Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, né? Então aqui, ó, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 13, 8, 4. E agora, dia 6 de dezembro, vai pagar no dia 14 de dezembro, ou seja, tá pagando na data que eu tô gravando o vídeo, 6 centavos. Na data que ele anunciou, a cotação estava 7,87, o que indicava um yield de 0,76, e atualmente, como a cota caiu mais, está no yield de 0,8. E esse fundo tem incríveis 17,95% de dividend yield acumulado, o que para mim é um baita, um senhor dividendo aí acumulado. Agora, não se iluda, né? Se ele tem um alto dividendo anunciado, é porque ele também tem um alto risco. Não é um fundo defensivo, um high grade, um middle risk. Ele vai ser um fundo aí de alto risco, assim como é o VSLH, o VGHF, na minha opinião, ele possui riscos até menores do que o VSLH, o HCTR da vida. Vamos à frente aqui. Nesse slide a gente vê que alguns institucionais já montaram posição no fundo, então o MCCI e o MXRF é como se eles tivessem ancorado a vinda do fundo a mercado. Só os dois juntos detêm aí 35%, arredondando, né, das cotas do fundo. Então eles têm um percentual muito alto do fundo aí. Para eles, provavelmente essa posição não é grande, mas eles representam muito aqui do fundo aqui. Além disso, o IBCR também montou posição neles e o MOR também tem posição. Mas já são 4 institucionais que compraram cotas deles. Então, significa que ele tem algum nível de confiança, porque ninguém aí vai ficar comprando cotas para oferir prejuízo, né? Não é sanamente, não é algo pensado que um gestor vai fazer movimentos para levar prejuízo. Então, isso demonstra uma certa confiança no fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo, eu tenho um canal secundário, o canal Almudicas, e a gente almeja fazer com que esse canal chegue a 1000 inscritos e monetizar ele. Então vá lá nesse canal e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Mesmo que o canal não seja de seu interesse, vai lá e dê essa força. O link do canal está no comentário fixado. E os nossos 3 canais aí, ó, a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, eles estão em outras plataformas. Eles estão lá no TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Vai lá nessas plataformas e comenta, ó, vim pela Muinvest, vim pela Mudicas, a Mufiagro. Deixa um comentário lá, uma dúvida. A gente tem tido já bastante dúvida nessas plataformas. Tem aberto caixinha de perguntas semanalmente lá no Instagram. E ajude a gente a engajar e crescer essas plataformas. Muito obrigado aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E a gestão, ele traz 3, 4 páginas tentando explicar, falando, né? E eu trouxe só um resumo. Ele fala que outubro foi marcado pela continuidade do problema inflacionário no mundo, com os subsequentes aumentos das taxas de juros no mundo. A tensão geopolítica persiste na Europa, com a proximidade do inverno e surgimento de novas ondas dessa doença aí, ó, lá na China. No mercado doméstico, após os resultados das eleições, o cenário tem sido ainda bastante volátil, principalmente em decorrência da indefinição do governo. Durante a primeira semana, após a vitória de Lula, houve injeção de investimentos estrangeiros no país, o que fez com que a Bolsa permanecesse em patamar positivo. Mas com o passar das semanas, na medida que o período de transição entre os governos alimenta especulações, o mercado passa por flutuações mais fortes. Todo fundo de papel que é indexado a IPCA passa por isso aqui, ó, pessoal. Após 3 meses consecutivos de deflação, em outubro o Brasil voltou a registrar inflação positiva de 0,59. Novembro já foi anunciada inflação positiva novamente. Então, esse período da inflação negativa, na minha opinião, já passou. Então, eu acho que fundos indexados a IPCA vão se recuperar agora para frente. A questão é, geralmente, gente, os fundos têm um certo delay.
o que aconteceu lá em julho, agosto, setembro, essas coisas vão começar a refletir para frente. Então, julho vai começar a refletir de 2 a 3 meses para frente. Agosto, de julho, agosto, setembro, 2 a 3 meses para frente e assim por diante. Por isso que alguns dos resultados só estão sendo refletidos agora, ou mês passado e tal, e alguns com um pouco mais de defasagem, mas isso é temporário. E quem investe em renda variável já deveria saber. Gente, primeiramente, o que é variável é a renda, é o dinheiro, os dividendos entregues. Isso é variável, a renda que é entregue é variável. E se a renda tem variação, as pessoas querem ter um prêmio em cima disso. Então, se a renda diminuiu, geralmente as pessoas fazem com que o mercado, né, como um todo, faz com que a cota também diminua, porque ele quer ter mais ou menos proporcionalmente o mesmo prêmio de risco. E aí, depois, se a renda subir, a tendência é que a cota também suba. Então, é variável a renda, mas também a cotação. Então, é totalmente normal. Só que você atua como um especulador ou como um holder? Você atua com visão de curto prazo ou de longo prazo? Pode vir aqui nesse vídeo e me cobrar. Se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se a situação estiver controlada, amenizada, se não tiver tendo nada de alarmante, veja se a situação não vai estar outra. Então, no longo prazo, é irrelevante esses momentos em que tem queda e tal. Na verdade, são oportunidades para quem tem visão de longo prazo. No curto prazo fica esse desespero, mas eu não acho que esse fundo aqui vai falir. Eu não acho que o Brasil está em situação de falência. São momentos especulativos em que as pessoas, algumas às vezes, o mercado exagera na sobreposição, né? na colocação dos ativos. Enfim. Aqui a gente vê a composição da carteira do fundo. Então, o que ele tem? Ó? Ele é um multi-estratégia, ele é semelhante ao VGHF. Então, esse fundo ele investe atualmente 65% do portfólio em CRIs, mas ele tem também cotas de fundos imobiliários, 22%. Ele investe em permutas, que hoje representa 5%. E isso aqui, de uma certa forma, dá uma pesada no fundo. Imagina que hoje 5% dele não está oferindo resultado. Então, ele investir diretamente em permuta, no longo prazo, ele pode ter um ganho bem superior a outros ativos. Mas, enquanto isso, ele fica um período sem receber, né? E isso pode impactar as receitas do fundo. E o fundo ainda tem 7% ali parado em caixa. Quais os indexadores da sua carteira? Provavelmente todos os CRIs são indexados a IPCA. Aí você vai imaginar ali, 63%. Então, quase que a totalidade dos CRIs são indexados a IPCA. Aí você vai observar que, poxa, 2/3 da carteira são altamente impactados por causa dessa questão inflacionária, deflacionária, né? 22% que são os FIIs, é cota de renda variável, não tem como ele ter exatidão nisso. Ele tem uma parte de CDI mais 9, ele não diz o que seria isso, e nem qual percentual que é. E ele vai ter mais um percentual aí em permutas, né? Então, olha só, o que ele fala aqui pra gente, Considerando a compra no mercado secundário de cotas do BRIP e a primeira integralização do BIPD11, a exposição do BIME a permutas residenciais chega a 10,5%. Então ele tem exposição direta, mas ele também comprou cotas desse setor. O fundo anunciou distribuição de 4 centavos, né, naquele mês, já no próximo agora a gente viu que subiu um pouquinho para 6 centavos. E eu acho que em breve ele vai voltar a entregar bons rendimentos aí na casa de 8, 10, 12 centavos. Aqui a gente vê a carteira do fundo e assim, apesar de um fundo novo, apesar de um fundo sem muito portfólio, um fundo relativamente pequeno em termos de patrimônio, a gente vê que ele aparentemente não está com alta exposição em nenhum ativo. Então aqui, CRI Celenza, próximo, GSFI, Airport, JPS. Então a gente vê aqui, nos ativos internos que ele tem, que aparentemente não tem nada duplicado. Ou seja, realmente esse CRI Celenza representa 9,74% do PL. O CRI GSFI mais 9,64%. O Airport aí mais quase 9%. Esse JPS mais 8,26%. Ou seja, ele não tem nenhum ativo interno com alta exposição, o que para mim já é algo muito, muito positivo. E como a gente vê, a maioria desses ativos são indexados a IPCA. Ele vai ter 2 ativos ali que representam um pouco do portfólio, 2 ponto alguma coisa por cento, sendo indexado a CDI. E a gente vê ele com taxas bem agressivas, IPCA mais 10, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Então, com essas taxas aqui, são taxas de high yield. Mas ele tem também taxas de middle risk / high grade, né? IPCA mais 5, IPCA mais 5. Então, ele tem taxas também defensivas aí, né? Um IPCA mais 10 aqui, ou seja, ele tem de tudo um pouco no seu portfólio.
Os segmentos também são segmentos, na minha opinião, relativamente seguros, né? Então, ó, setor residencial, shopping, logístico, aí home equity é algo um pouco mais perigoso, mas lajes, comercial, home equity. Então, para mim, olhando os setores desses CRIs, apenas esses dois aqui, ó, esse Wimo e esse Creditas aqui são setores um pouco mais arriscados. Mas, em contrapartida, eles têm um LTV altíssimo, o que é muito bom. Ué, amor, você tá falando LTV altíssimo e o LTV tá baixo? Sim, é porque aqui é o oposto, tá? Quanto menor o LTV, melhor. Então, esse LTV de 34 aqui significa que ele tem 66, na verdade, assim, ó, como se fosse de spread. A cada 34 de dívida, ele tem 100 de garantia. Então, ele tem uma margem aí de 66, né, de segurança. E esse outro aqui, ó, com 37, ele vai ter ali 63 de segurança. A cada 37 de dívida, ele tem 100 de garantia. Então, esse LTV, quanto menor, melhor. E justo nos dois ativos de maior risco aqui, na minha opinião, ele tem um LTV melhor, o que para mim é algo altamente positivo. Aqui a gente vê os fundos que ele tem no seu portfólio. Ele tem um percentual alto, tá? Na minha opinião, mas aceitável. Um percentual de 8% no MCHF, é um percentual bem puxado. Eu só espero que eles tenham comprado o MCHF na baixa, né? Porque em algum momento eu acho que o MCHF vai se recuperar e eles podem oferir um bom ganho de capital nisso aí. Eles têm um fundo da própria casa, ó, o BRIP, eles têm 4% do PL nele. Eles têm o APTO, o IBCR, o RBHG e também outro fundo da própria casa, o BIPD. Aqui a gente vê o DRE do fundo. O fundo cobra de taxas aí, ó, 1,50 de gestão e administração e mais performance do que conseguir bater 20% do IPCA mais 5. Cara, é uma das taxas de performance mais justas na minha humilde opinião. Assim como a do RPR, tá? Poxa, a gente vê aí fundos tentando bater 100% de CDI. Ora, IPCA mais 5, na minha opinião, é justo. Ah, mas você tem que ver que agora o CDI tá muito alto e tal. Tá, agora. Mas, na maioria do prazo, geralmente o CDI ele fica bem abaixo do IPCA. Tá? Então, assim, o que acontece? Eu acho mais do que justo essa taxa de performance de IPCA mais 5 aí. Enfim, né? Vamos ver na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Então, lá em setembro, o fundo aqui teve como receitas aqui, ó, 409 mil. Desse valor, 224 mil foram de CRIs, 152 mil de fundos imobiliários, sendo que ele oferiu um pequeno ganho ali com giro de fundos imobiliários. E mais 17 mil também de permutas. Mais 15 mil ali de resultado provavelmente de caixa. E aí em setembro, olha o quanto que impactou o fundo. As despesas em setembro foram de 100 mil. A gente vê o seguinte, ó, que ele geralmente ofere bem mais resultado, ó, 760 mil contra 99 mil de despesas. Então, o que acontece? As despesas aqui estão representando muito. Contudo, ele não faz um destrinchamento das despesas para a gente ver o quanto que dessas despesas representam as receitas aí. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15%, mas aqui vai estar algo bem extrapolado, ó. 101, que eu vou arredondar para 102, vezes 100, dividido por 409, que eu vou arredondar para 410. Então a gente vê que as despesas estão representando ali quase 25%. Vamos ver no acumulado de 2022 para ver se isso é um pouco amenizado, tá? Então vamos lá no acumulado do ano. 970 vezes 100, dividido por 7,970. No ano, as despesas caem para 12,17. Tá no patamar já totalmente justo, né? Caro, mas um patamar justo dentro dos 15%. Vamos à frente aí. Aqui ele fala sobre os imóveis que ele tem e a alocação nos ativos que ele tem. Então aqui eles desenvolvem imóveis e tal, e quando vender esses imóveis, eles passam a fazer ganho aí também dessa venda. O fundo encerrou o mês de outubro com 2,9 milhões, ou 5% do PL, alocados em 2 projetos de permutas residenciais. Então, como é que vai ser essa permuta? Ora, o fundo entra com dinheiro e quando começar a vender, ou ele recebe alguns dos imóveis, ele pode alugar ou ele pode vender. Então, esses projetos de alocação do fundo em cotas também do BRIP e do BIPD levam a exposição direta e indireta para o patamar de 10. Então, ele tem 5% direta e indiretamente ele tem 10%. O primeiro projeto de permuta investido é o Amirá, antigo Jamares, que consiste no desenvolvimento de empreendimento residencial de alto padrão com 36 unidades lá em Moema, bairro nobre da cidade de São Paulo. Eu, por exemplo, não conheço Moema. Então o BIM investiu 2% do capital para a compra do terreno, sendo que o BRIP investiu os 98% do restantes aí. O segundo projeto que ele está investindo é o Indy 70, antigo Indianópolis,
através do qual o fundo adquiriu unidades de empreendimentos residencial de alto padrão em construção com 114 unidades, de 1 e 2 quartos, de 1 e 2 dormitórios, e situados numa das mais nobres localizações de Moema também, de frente para o Parque das Bicicletas, na cidade de São Paulo. Esse projeto investirá o BIM investirá 14% do capital necessário para a aquisição das unidades, ou 7% do seu PL. Então, assim, ele investirá. Então, saiba que futuramente o fundo vai alocar mais recursos nesse projeto. Depois não seja pego de surpresa dizendo que não sabia da informação. Então, o restante dos 86% vai ser arcado aí pelo BRIP, que é o outro fundo lá, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BIM 11 são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Mudicas, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Mesmo que o canal seja do seu interesse, dê essa força. O link dele vai estar aqui no comentário fixado. Vá lá nas plataformas Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram e siga, se inscreva, deixe um comentário lá. Os canais Amudicas, Amuinvest, Amufiagro estão presentes nessas plataformas. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que é que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Você teria cotas dele no seu portfólio aí? Você acha que ele dá para investir ou você acha que ele tem muito risco? Eu particularmente optei por ter esse ativo no meu portfólio fechado. Como eu sou um pequeno investidor, não dá para eu fazer aportes pesados em cima dele, mas eu estou totalmente tranquilo com minha posição nele. Contudo, o fato de eu ter não significa que vocês devam ter. Eu acho um fundo bom, um fundo arriscado, mas um fundo que cabe no meu grau de risco. Apesar de tudo, ele está dentro de critérios que eu acho saudáveis. Mas isso não significa em nenhuma hipótese indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo dos 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino. E se você quer apoiar o nosso trabalho, torne-se membro. Muito obrigado aí, Pedro, Luiz, André. Obrigado de coração, saiba que ajuda muito. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar certificação ou fazer uma doação para a gente investir na carteira do canal, o pix@amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado ajuda demais. Muito, muito obrigado. Pedro Henrique, saiu o vídeo. Eu espero que tenha sido agradável, que tenha ajudado de alguma forma, trazido algum conhecimento. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!